Há muito tempo, em um canto perdido da história, existiu uma civilização cujos conhecimentos transcendiam os limites da nossa compreensão moderna. A Atlântida, uma terra de mistério e poder, mencionada apenas em fragmentos de textos antigos e mitos transmitidos de geração em geração. Mas o que se esconde por trás dessa história lendária? O que realmente aconteceu com a Atlântida e o que seus habitantes sabiam? Existe um segredo perdido que, se revelado, poderia mudar para sempre nossa visão sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade. Dizem que a Atlântida não foi apenas uma civilização avançada, mas um farol de sabedoria, tecnologia e espiritualidade. Os Atlantes, mestres de artes ocultas e ciências esquecidas, deixaram algo para trás, algo que talvez esteja à espera de ser redescoberto. Alguns acreditam que as chaves para esse conhecimento estão guardadas em textos antigos, escondidos nas sombras da história, esperando o momento certo para serem desvelados. Neste vídeo, iremos nos aprofundar em uma jornada que atravessa os limites do tempo e da realidade, investigando o que pode ter sido o segredo perdido da Atlântida. Vamos explorar o que os antigos sabiam sobre a conexão entre o cosmos e a Terra, a verdadeira natureza da consciência humana e como esses ensinamentos poderiam transformar a nossa percepção do mundo. Será que, ao tocarmos essas verdades ocultas, poderemos desbloquear um potencial que ainda não entendemos? Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensou saber sobre o passado e a nossa relação com os mistérios do universo. A primeira menção à Atlântida vem de Platão, em 2 diálogos, Timeu e Crítias. O filósofo grego, em uma das descrições mais intrigantes da história antiga, relata que a Atlântida era uma ilha próspera, rica em recursos e avançada em conhecimento, situada além das Colunas de Hércules, ou o Estreito de Gibraltar. Platão descreve a civilização atlante como um império vasto, com uma sociedade altamente organizada, capaz de dominar os mares e, aparentemente, alcançar níveis de desenvolvimento espiritual e tecnológico que superavam os de qualquer outra cultura da época. Mas a história não termina com Platão. A lenda da Atlântida tem raízes profundas que remontam a tradições esotéricas e espirituais muito mais antigas. Em diversos textos e mitologias, há menções a uma civilização que possuía um profundo entendimento do cosmos, um conhecimento espiritual que transcendia o simples intelecto humano. Os Atlantes eram conhecidos em muitas culturas como os guardiões de sabedorias antigas, possuidores de um poder incomum sobre a natureza, as energias do universo e, acima de tudo, o próprio espírito humano. No entanto, apesar de sua grandeza, a Atlântida não durou. Platão conta que, após a decadência moral e espiritual, a ilha foi submersa no oceano em um cataclismo apocalíptico. A perda dessa terra mitológica levou, como muitos acreditam, ao desaparecimento do conhecimento que ela continha. Mas será que realmente tudo foi perdido? Muitos estudiosos e ocultistas afirmam que as ideias e descobertas dos Atlantes não desapareceram completamente. Em vez disso, foram preservadas em símbolos, textos sagrados e até em tradições esotéricas secretas. Um exemplo poderoso disso está no Antigo Egito, cujas pirâmides e templos são frequentemente associados à sabedoria esotérica que teria suas raízes na Atlântida. A teoria de que os egípcios eram, de alguma forma, herdeiros do conhecimento Atlante é apoiada por textos misteriosos como o Livro dos Mortos e práticas espirituais que lembram aquelas descritas por Platão. Além disso, muitos conceitos espirituais fundamentais das culturas antigas, como a ideia de reencarnação, a união do microcosmo e do macrocosmo e os mistérios da geometria sagrada, podem ter se originado
ou sido inspirados por esse vasto conhecimento perdido. Durante séculos, grandes mestres espirituais e filósofos ocultos, como Hermes Trismegisto, afirmaram que a sabedoria dos Atlantes estava guardada, aguardando o momento certo para ser revelada aos seres humanos que estivessem prontos para compreendê-la. Por que esse conhecimento foi escondido ou perdido? Existem muitas teorias. Alguns acreditam que os Atlantes, em sua busca por poder e controle, se afastaram de sua missão espiritual original, mergulhando na corrupção e na destruição de sua própria civilização. Outros sugerem que, ao perceberem a natureza perigosa de seu saber, os sábios atlantes decidiram proteger essas informações, deixando pistas e fragmentos de seus ensinamentos para aqueles que, ao longo dos séculos, estivessem preparados para desvendar os mistérios. A chave para entender o segredo perdido da Atlântida pode, portanto, estar mais próxima do que imaginamos. Os vestígios dessa sabedoria podem estar esparramados pelo mundo, ocultos em antigos textos, símbolos esotéricos e práticas espirituais que ainda permanecem ao nosso alcance. Para encontrar a verdade, no entanto, será necessário olhar para além das superfícies da história convencional e mergulhar nas profundezas do esoterismo. Com esses pensamentos em mente, agora nos aprofundaremos na explicação dos conceitos-chave por trás da Atlântida e seus segredos. Prepare-se para explorar as camadas ocultas dessa civilização mítica. A Atlântida não é apenas um lugar perdido no tempo. Ela representa uma filosofia de vida, uma visão de mundo que transcende as fronteiras do físico e do espiritual. Para entender os mistérios dessa civilização, devemos primeiro descomplicar os conceitos fundamentais que moldavam sua realidade. E ao fazermos isso, começamos a perceber que o verdadeiro segredo de Atlântida não está apenas em sua tecnologia avançada ou riqueza material, mas na profunda conexão entre os Atlantes e os mistérios do universo. Os Atlantes compreendiam o conceito de unidade de uma maneira que poucos entendem hoje. Para eles, tudo no universo estava interconectado. A Terra, as estrelas, a mente humana e o espírito. O que pode parecer uma noção filosófica abstrata para nós, para os Atlantes, era uma verdade prática e vivencial. Essa ideia de que o microcosmo, o ser humano, reflete o macrocosmo, o universo, estava no coração de sua sabedoria. Eles acreditavam que, ao compreender essa conexão, poderiam acessar um poder cósmico capaz de transformar a realidade material. É aqui que entra o que poderíamos chamar de geometria sagrada, uma das chaves principais do conhecimento atlante. Para os atlantes, o universo não era um caos desordenado de partículas flutuando no vazio. Pelo contrário, ele era governado por leis divinas e padrões geométricos precisos. A forma mais básica dessa geometria era o cubo, representando a fundação de toda a criação. Essa geometria não era apenas um conceito matemático, mas uma linguagem espiritual que conectava a mente humana ao universo. Cada forma, cada número, cada proporção carregava em si um significado esotérico profundo, que podia ser usado para compreender as leis do cosmos e, mais importante, para manipular as energias que governam a realidade. Outro conceito essencial na filosofia atlante era o da energia primordial, uma força cósmica que permeia todo o universo. Os atlantes acreditavam que a chave para acessar essa energia estava na mente humana. Através da meditação profunda, rituais sagrados e práticas de purificação espiritual, eles eram capazes de alinhar suas consciências com essa força universal. Essa conexão com a energia primordial não só lhes concedia habilidades extraordinárias, mas também lhes permitia compreender os mistérios do ciclo da vida, morte e reencarnação. Mas o que realmente distingue o conhecimento atlante
e a sua compreensão da espiritualidade prática. Ao contrário de muitas tradições espirituais modernas que focam em rituais de adoração ou devoção, os atlantes viam a espiritualidade como uma ciência. A prática espiritual não era uma fuga do mundo físico, mas uma maneira de transformar esse mundo. Eles sabiam que a verdadeira evolução humana não estava em escapar da matéria, mas em compreender e integrar as leis do cosmos em nossa própria existência. Esta união de ciência e espiritualidade era uma característica definidora da Atlântida. E ao longo dos séculos, essa filosofia de vida foi transmitida a algumas das mais antigas civilizações que surgiram após o colapso da Atlântida, como os egípcios, os mesopotâmios e os hindus. Mas, ao longo do tempo, muitas dessas verdades foram distorcidas, esquecidas ou deliberadamente ocultadas. Agora que começamos a entender a fundação espiritual e filosófica da Atlântida, devemos explorar como essas ideias se manifestaram em práticas e símbolos e como elas foram preservadas nas culturas antigas. O próximo passo é um mergulho mais profundo nos conceitos esotéricos da Atlântida, buscando revelações mais ocultas e paradoxais que desafiam nossa compreensão moderna. Agora que exploramos os pilares filosóficos da Atlântida, vamos nos aprofundar nas camadas mais ocultas de seu conhecimento. Os atlantes não apenas compreendiam a interconexão do universo, mas também estavam cientes dos limites da percepção humana e dos paradoxos existenciais que moldam a experiência de vida. Aqui entra uma das suas maiores descobertas: a verdadeira natureza da realidade e da consciência. Os atlantes acreditavam que a realidade, tal como a percebemos, era apenas uma projeção de uma realidade primordial mais profunda, que existia além do que os nossos sentidos podem captar. Para eles, o mundo material não era a verdadeira essência do universo, mas uma manifestação da mente divina, ou mente universal. Essa mente divina, na visão atlante, governava não só as estrelas e os planetas, mas também as emoções, os pensamentos e os destinos humanos. A chave para a verdadeira liberdade e evolução, portanto, estava em aprender a alinhar a mente individual com essa mente universal. Aqui reside um dos maiores paradoxos dos atlantes. A realidade era ao mesmo tempo uma ilusão e uma expressão do divino. Isso é algo que, à primeira vista, pode parecer contraditório. Como pode uma ilusão ser uma manifestação de algo tão grandioso e verdadeiro? Mas para os atlantes, esse paradoxo era central. Eles acreditavam que a percepção humana estava limitada pelas vibrações do nosso corpo físico e que, ao expandir nossa consciência, poderíamos começar a perceber as camadas ocultas da realidade. A verdadeira sabedoria, então, não consistia em tentar escapar do mundo material, mas em aprender a vê-lo de maneira mais profunda e completa. Porém, essa sabedoria também trazia consigo um grande desafio. O que acontece quando uma civilização obtém um poder tão imenso e uma compreensão tão profunda da natureza da realidade? A história de Atlântida nos ensina que, sem uma profunda conexão espiritual e ética, esse conhecimento pode ser mal utilizado. Platão, em seu relato, fala da decadência moral dos atlantes, que começaram a usar seu conhecimento e poder para dominar e controlar, em vez de buscar a harmonia. Este foi o erro que, segundo muitos, levou à queda da Atlântida. Eles se afastaram do princípio central de sua sabedoria, que era a busca pela harmonia entre a mente, o corpo e o espírito. Os atlantes, ao alcançarem esse poder, tornaram-se vulneráveis à arrogância e isso os levou a um desequilíbrio fatal. Essa lição permanece relevante hoje. Como a humanidade lida com o crescente poder da tecnologia, da ciência e do conhecimento? Estamos também em risco de cair na mesma armadilha dos atlantes.
buscando controle sobre a natureza e o universo sem o entendimento profundo de que estamos todos conectados a um princípio divino mais elevado. Além disso, uma das descobertas mais profundas dos Atlantes foi a compreensão do ciclo cósmico, a eterna transição entre a criação e a destruição. Os Atlantes viam o tempo não como uma linha reta, mas como uma espiral, onde os mesmos padrões se repetem em ciclos, mas com evolução e aprendizado. Para eles, o cataclismo que submergiu Atlântida não foi um fim, mas um momento necessário para o renascimento da sabedoria. Esse conceito de morte e renascimento não se limitava à destruição física, mas se estendia ao renascimento espiritual da humanidade em ciclos sucessivos. É possível que, em algum lugar ao redor do mundo, as chaves para esse conhecimento estejam escondidas, esperando para ser redescobertas. Sabemos que, mesmo após o colapso da Atlântida, fragmentos de sua sabedoria sobreviveram através de tradições esotéricas. Em textos antigos, como os da tradição hermética ou nas pirâmides do Egito, as lições dos Atlantes podem ter sido preservadas, não para dominar, mas para guiar a humanidade no momento certo, quando estivermos prontos para uma nova compreensão. E é aqui que o segredo perdido da Atlântida se torna ainda mais relevante para nós. Pois ao olhar para o futuro, vemos que o conhecimento e o poder que antes estavam nas mãos de poucos estão agora ao alcance de muitos. A questão é: estamos preparados para entender e aplicar esse conhecimento de maneira responsável e espiritual? Próximo passo: vamos explorar como aplicar esses antigos conhecimentos na prática cotidiana para que possamos começar a transformar nossas próprias vidas e, quem sabe, abrir os portões para o retorno de uma era mais iluminada. Agora que desvendamos os segredos filosóficos e ocultos da Atlântida, a questão crucial é: como podemos aplicar essa sabedoria ancestral no mundo moderno? O conhecimento atlante, com sua profunda conexão entre o universo, a mente e o espírito, não é uma relíquia do passado. Ele é uma ferramenta viva que pode ser utilizada para transformar a nossa realidade e expandir a nossa consciência. Aqui, apresentaremos práticas que podem não só iluminar o seu caminho espiritual, mas também trazer equilíbrio e harmonia à sua vida cotidiana. A arte da meditação e da expansão da consciência. Para os Atlantes, o maior poder estava na mente. Não a mente racional, limitada pelos sentidos, mas a mente universal, que se conecta com a inteligência cósmica. Uma das formas mais diretas de acessar essa mente universal é através da meditação. No entanto, não se trata apenas de sentar em silêncio. Trata-se de uma prática profunda de alinhamento com as forças cósmicas e a energia primordial que permeiam todo o universo. Técnicas que podem ser aplicadas. Meditação de geometria sagrada. Imagine que está cercado por formas geométricas sagradas, como o cubo, a pirâmide e o círculo. Cada uma dessas formas carrega uma energia específica que pode desbloquear partes de sua mente e espírito. Concentre-se em uma dessas formas durante sua meditação, visualizando-a expandindo e irradiando luz. Isso pode ajudá-lo a sintonizar sua mente com as vibrações universais e acessar o conhecimento oculto. Visualização do fluxo de energia cósmica. Sente-se em silêncio e feche os olhos. E imagine uma linha de luz fluindo da base de sua espinha até o topo de sua cabeça, conectando-o com o céu. Sinta-se como um canal para a energia cósmica, permitindo que ela flua através de você e o ilumine. Esse exercício não só melhora a clareza mental, mas também desperta uma sensação de conexão com o cosmos. 2. O caminho da geometria sagrada.
Como já discutimos, a geometria sagrada era uma parte fundamental da filosofia atlante. Ela não se limitava à matemática ou à arquitetura. Era uma linguagem espiritual que os atlantes usavam para compreender e manipular as forças universais. Hoje, podemos usar a geometria sagrada como uma ferramenta de meditação e manifestação. Um exercício prático é desenhar formas geométricas sagradas, como o flor da vida, e meditar sobre o significado e as energias que essas formas carregam. À medida que você desenha ou observa essas formas, permita que seu subconsciente se alinhe com elas, sentindo sua conexão com o cosmos se fortalecer. Isso pode ajudá-lo a acessar uma maior clareza espiritual e aumentar seu poder de manifestação. 3. O uso da energia primordial na vida cotidiana. Na Atlântida, a verdadeira sabedoria não era sobre se afastar da realidade material, mas sobre integrar a energia primordial no cotidiano. Isso significa estar presente no momento, alinhando suas ações e pensamentos com as leis cósmicas. Prática da atenção plena, mindfulness. Um dos maiores ensinamentos atlantes era que a realidade, como a percebemos, é apenas uma projeção da mente. Ao praticar mindfulness, você começa a perceber a ilusão da realidade material e a se alinhar com o fluxo natural do universo. Isso pode ser feito durante atividades simples do dia a dia, como comer, caminhar ou trabalhar, tornando cada momento uma oportunidade para se conectar com as forças cósmicas. Rituais de purificação. Os atlantes compreendiam a importância da purificação física e espiritual. Você pode criar rituais de purificação pessoal, como banhos de ervas ou o uso de cristais de cura, para limpar não só seu corpo, mas também sua energia. Isso ajuda a remover bloqueios espirituais e aumenta a sua capacidade de se conectar com a sabedoria universal. 4. Integração da sabedoria. Atlante no mundo moderno, os atlantes viam o conhecimento como uma ferramenta para melhorar a sociedade e o ambiente ao seu redor, não como um meio de controle. A aplicação prática de seus ensinamentos deve, portanto, ter o objetivo de promover equilíbrio e harmonia no mundo moderno. Isso significa usar a sabedoria para resolver problemas globais, buscar soluções sustentáveis e promover a paz interior. Você pode aplicar essa sabedoria começando com pequenas ações no seu dia a dia, cultivar uma atitude de harmonia em seus relacionamentos, buscando sempre o equilíbrio e a compreensão. Adotar práticas sustentáveis em sua vida, como a preservação da natureza e o consumo consciente, alinhando-se com os princípios de harmonia que os atlantes conheciam. Estudar mais sobre a ciência das energias e como elas afetam nossas vidas, buscando uma compreensão mais profunda de como podemos interagir com o universo de maneira mais positiva. O segredo perdido da Atlântida não está apenas nos conhecimentos que ela detinha, mas na forma como esses conhecimentos podem ser aplicados para criar uma realidade mais elevada e espiritual. Ao integrar essas práticas na sua vida cotidiana, você não só honra a memória da Atlântida, mas também desbloqueia o potencial para uma transformação pessoal profunda. Ao longo deste mergulho nas profundezas da sabedoria atlante, exploramos não apenas a mítica civilização que desapareceu sob as ondas do oceano, mas também as lições que ela deixou para trás, esperando para ser redescobertas. Atlântida, longe de ser apenas uma cidade perdida, representa uma visão do mundo, uma compreensão profunda do universo, da espiritualidade e da mente humana, cujos vestígios continuam presentes em nossos próprios corações e mentes, mesmo que em fragmentos. Mas o verdadeiro segredo da Atlântida não reside apenas nas ruínas submersas ou nos mitos esquecidos. Ele está vivo
pulsando naquelas partes de nossa consciência que buscam a conexão com o cosmos, com as forças universais e com a nossa própria essência espiritual. A Atlântida nos ensina que o conhecimento não é uma busca por poder ou domínio, mas uma jornada de autodescoberta, de alinhamento com as leis cósmicas que regem a criação. Seja através da meditação, da geometria sagrada ou do simples reconhecimento de que somos todos partes de algo maior, podemos começar e aplicar as verdades que os Atlantes sabiam em nosso próprio mundo. Assim como eles, também podemos ser canais de sabedoria e transformação, tanto em nossas vidas pessoais quanto no mundo ao nosso redor. A questão que fica então é esta: estamos prontos para retomar esse conhecimento perdido? Estamos prontos para olhar além da ilusão da realidade material e perceber a teia cósmica que nos conecta a todos? O futuro da humanidade pode estar atrelado a essa resposta, pois, ao acessarmos a sabedoria dos antigos, não apenas curamos a nós mesmos, mas contribuímos para a cura do mundo. Os ensinamentos da Atlântida são mais do que apenas curiosidades antigas. São as chaves para um futuro mais iluminado, uma verdadeira revolução espiritual que começa dentro de cada um de nós. O segredo perdido não está enterrado nas profundezas do mar. Ele reside na sua própria consciência, esperando para ser desvelado. Agora, a pergunta que deixo para você é: você está disposto a buscar essas verdades? A aplicar esses conhecimentos para transformar sua vida e talvez a realidade como um todo? O caminho para a Atlântida pode ser mais próximo do que você imagina. O segredo está nas suas mãos.